impacto do Covid-19, só que ligado à economia. O impacto da doença na confiança de empresários na América Latina. Está conosco aqui do outro lado da linha Luiz Paulo Ferrão, que é CEO da Vistage Empresário, e vai comentar conosco esses assuntos. Luiz Paulo, boa tarde a você, seja bem-vindo aqui na Jovem Pan. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Luiz Paulo, nós estamos chegando praticamente ao último mês do ano, em dezembro, estamos há meses vivendo uma pandemia. Durante um bom tempo, muitas empresas ficaram fechadas, não podia sequer abrir, e agora nós estamos experimentando uma espécie de uma retomada. Até o momento, o que a gente pode falar de impactos do coronavírus para os empresários aqui da América Latina? A Vistage, como se fala aqui no Brasil, é uma empresa que reúne empresários em pequenos grupos. E ela está em vários países da América Latina: Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Chile, México. E nós fizemos nos últimos dias de outubro uma sondagem para verificar o impacto das empresas por força do coronavírus. E o que nós observamos foi que realmente houve um impacto pronunciado. Fazemos uma sondagem semelhante no nosso país de origem, nos Estados Unidos. 83% dos membros da Vistage nos Estados Unidos foram fortemente afetados pela pandemia. Já que na América Latina, 90%, mais até do que nos Estados Unidos, tiveram um efeito pronunciado e viram a economia piorar. E como é que a gente pode ver, sobretudo com o trabalho da Vistage, né? Vocês que têm essa linha de frente já há tanto tempo, né? Que trabalha justamente com esse intuito, com os coordenadores que estão aí sempre em cima, né? Reunindo executivos de sucesso, enfim. Como é que a gente pode pensar em sair dessa situação? Vocês trabalham com coordenadores, nós precisamos de ações coordenadas? Olha, com certeza. O que eu acho que tivemos uma mudança completamente inesperada e radical do ambiente de negócios. O que eu acho que é importante nesse momento é dispor de um ambiente seguro no qual os empresários possam trocar informações com outras empresas, até de ramos diferentes, não concorrentes, não clientes, nem fornecedores, e possam aprender com elas. E é isso que a gente promove na Vistage, porque, na verdade, para enfrentar esse ambiente completamente novo, vale a pena saber o que os outros estão fazendo. Então, para te dar uma medida de como isso funciona, ainda que no Brasil as empresas tenham de fato sido afetadas, como aliás todo mundo sabe, existe uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu nos outros países. 77% das empresas tiveram uma piora nos seus negócios nos últimos 12 meses, é verdade. Sim. Mas elas esperam que nos próximos 12 meses esse ambiente melhore bastante. Então, no Brasil, 75% dos nossos membros, a amostra na qual fizemos a sondagem, esperam ter ambiente de negócios melhor nos próximos 12 meses. Se eu posso adicionar um... Claro, à vontade. Se eu posso adicionar um comentário, tem uma notícia que para mim é muito relevante, tanto para as empresas como para o Brasil, que na sua grande maioria as empresas pretendem manter ou aumentar o número de empregados. Isso é algo realmente salutar. Falando numa questão, inclusive há um artigo seu, Luiz Paulo, no blog mesmo da Vistage, que fala sobre uma questão, né? Ego e trabalho coletivo. É uma questão que a gente tem que pensar, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, aquela máxima que sozinhos nós fazemos tão pouco ou quase nada, né? Unir esforços, fazer parcerias, estabelecer conexões é um momento importante também para as empresas?
Olha, eu acho que essa tendência a trabalhar de uma forma mais coordenada, com parceria, já existia antes da pandemia, mas com certeza a pandemia acentuou isso de forma extremamente marcante. E hoje o que temos, né? Sei lá, 50 anos atrás, talvez se pudesse falar que as empresas empregavam mão de obra. Hoje as empresas empregam cabeça de obra, não é mais mão de obra. E essa coordenação, essa atenção ao conjunto, ao trabalho coordenado em equipe, é absolutamente essencial. Não tem como ser diferente e nota-se visivelmente uma grande preocupação dos empresários em melhorar o ambiente nas suas empresas, incluindo e ouvindo mais os seus colaboradores. Agora, quando a gente fala em confiança, não é, o Luiz Paulo, o que a gente precisa de fato para trazer confiança ao empresariado nesse momento? Quais seriam medidas, né? O que a gente poderia experimentar dos governos, até falando em América Latina, não só em Brasil, e falando na própria sociedade organizada? A gente fala muitas vezes de competitividade. Nós, Brasil e América Latina, às vezes perdemos competitividade para outros mercados por conta da burocracia, enfim. O que a gente pode elencar a respeito de elevação de confiança empresarial? Olha, estou dando a minha opinião pessoal e que eu acho que é compartilhada com a maior parte dos membros da Vistage. Para mim, a coisa mais importante é se ter um rumo claro. Existe uma grande incerteza do que é certo, o que se deve fazer. Mas, acima de tudo, nós, brasileiros, não só empresários, nós precisamos de um rumo claro, que pode ser mudado conforme a gente vai aprender, mas nós não podemos ter indicações erráticas. Fazemos isso e também aquilo. Lamentavelmente, é o que a gente tem observado nos últimos meses, e não só em termos de Brasil, acho que particularmente do Brasil, mas de outros países da América Latina também se tem observado esse rumo errático. Eu já visto o exemplo do Peru, quer dizer, ter um presidente, 3 presidentes em poucos dias, como é que isso contribui para um ambiente de confiança, como é que isso contribui para, de fato, indicar um rumo às pessoas em geral e às empresas em particular. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em relação a essa questão que nós estamos vivendo de pandemia, qual a impressão que vocês têm para um fechamento de 2020, né, um olhar, há uma esperança para o encerramento deste ano e um início de 2021 melhor? Porque, vou além, nós contamos esse ano como um ano perdido do ponto de vista empresarial, ou não? Esse final de ano a gente ainda consegue alguma coisa positiva para o empresariado? Olha, veja, existe uma tendência muito natural que a gente olhe se o ano teve resultados positivos ou negativos, olhando os resultados econômicos. E é claro que isso é importante. A empresa que não tenha bons resultados econômicos não irá sobreviver. E esse ano foi prejudicado. Sem dúvida alguma foi prejudicado. No entanto, a pesquisa que nós fizemos entre os empresários brasileiros indica que mais de 83% da nossa amostra, da sondagem que fizemos, esperam ter em 2021 um ano melhor, com o aumento do faturamento e da lucratividade. Mas há outras coisas. Eu acho que esse ano foi um ano de fortes aprendizados. Isso, apesar das dores que causou, eu julgo extremamente positivos. Movimentos que ocorriam de uma digitalização mais pronunciada dos negócios, de mudar a forma de trabalhar com os nossos colaboradores. Certamente a pandemia nos forçou a mudanças claras e rápidas. Home office não é uma invenção que veio por causa da pandemia, já existia uma movimentação. No entanto, a pandemia nos forçou a rapidamente nos adaptar ao home office. Empresas que não faziam negócios utilizando plataformas na internet, tiveram que fazer isso, talvez de uma forma
não tão perfeita, mas foi uma coisa muito relevante e que eu acho nos fez com que pensássemos em redefinir, em reinventar nossas empresas. Isso é positivo, é doloroso, sim, mas muito positivo. Sem dúvida. Bom, gostaria de agradecer ao Luiz Paulo Ferrão, empresário e CEO da Vistad, né, que traz aí os impactos da Covid-19 na confiança dos empresários em toda a América Latina. Luiz Paulo, muito obrigado. Espero que tenhamos futuras boas análises para que você volte aqui à Jovem Pan trazer para a gente. Muito obrigado, viu? Olha, é com prazer que eu compartilho não o que eu tenho de conhecimento, mas o que eu consigo trazer dos 150 empresários que nos reunimos nos nossos grupos. E isso dá um corte assim, muito preciso. E o ambiente de confiança e de segurança que a gente procura criar nos grupos faz com que as informações que a gente tem, como essa pesquisa, por exemplo, me parecem muito verdadeiras. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, uma boa tarde a você.